Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e hoje, no destaque, a entrevista com Robson Leite. Né? Robson, obrigado pela sua presença aqui no programa. Nós estamos aqui no 5º ano do programa, discutindo ciência, tecnologia, inovação, educação empreendedora. E, claro, não pode deixar de falar de educação e trabalho, que é a nossa pauta de hoje na nossa entrevista. Então, obrigado pela sua presença. Deixa eu te apresentar, para quem não te conhece ainda, você é funcionário concursado da Petrobras, professor universitário de cursos pré-vestibulares, comunitários, desde 97, é escritor, né, tem 2 livros aí, vamos conversar um pouco sobre esses livros, colunista do Carta Maior, palestrante de temas na campanha da Fraternidade, da CNBB, Liderança, Gestão, Estratégia, Cultura, Educação e Política, mestre em Administração e Gestão e Estratégia na Área Pública pela Federal Rural do Rio de Janeiro. Foi deputado estadual de 2011 a 2014. Em 2016, chefiou a Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego no Rio de Janeiro pelo governo da Dilma Rousseff. Né? Prazer tê-lo aqui com a gente. Nós temos uma outra história já muito anterior a essa, verdade, né, Robson? É verdade, né? Márcio. Eu que agradeço o carinho de estar aqui, falando com seus telespectadores. 5 anos de programa falando de inovação, tecnologia, empreendedorismo e, sobretudo, geração de emprego e renda também, né, Márcio? Acho que isso é importante, uma pauta que hoje o Rio de Janeiro precisa muito, né? E eu acho que o seu programa cumpre esse papel. Pena que, bom, se bem com a tecnologia, hoje a gente abre para o estado inteiro, né? Acredito eu, né? Pelas redes sociais. Mas é um privilégio aqui, né, da cidade de Petrópolis ter um programa como esse. Viu? Parabéns e obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, Robson. A gente passou aqui pelo seu perfil. E aí você é professor de um curso pré-vestibular comunitário. Eu queria saber como é que é a experiência de ser um professor, porque as pessoas sabem, eu também sou professor da FATEC, a gente trabalha muito com formação profissional de classe trabalhadora. Como é que é a tua experiência com relação a isso? Eu dou aula tanto em universidades, né? Atualmente leciono no curso de pós-graduação da Estácio de Sá. E há 20 anos eu milito com esse trabalho de educação popular, né? Que é um projeto que tem por objetivo colocar jovens pobres na universidade e prepara esses jovens para isso, né? Que não têm condições de pagar um curso. A gente viveu muitos anos 90 e muitas das vezes os alunos que trabalhavam, que atuavam, que fizeram o curso conosco, eram alunos que não tinham, por exemplo, não tinham o FIES, né? Não tinham o ProUni. Então, muitas das vezes, eles faziam 3 vezes o curso com a gente, né? Tentavam 3 vezes, quase que o segundo grau, o antigo segundo grau, quase que o ensino médio novamente. E criavam um vínculo muito forte. A disciplina que eu trabalho nesses núcleos é de cultura e cidadania. Eu uso pedagogia do oprimido, do Paulo Freire, pedagogia da autonomia, evidentemente com um olhar de oportunidade para esses jovens, mas gerando um pouco de consciência crítica, que eu acho que a gente precisa... e isso é muito característico na sociedade francesa, tem um pouco do conceito de cidadania intrínseco nas pessoas, na sociedade, né? O igualité, né, dos ideais da Revolução Francesa são muito presentes na forma como, por exemplo, se constrói a cidadania francesa. Você anda na França, na região metropolitana, principalmente em Paris, por exemplo, você não consegue diferenciar com muita facilidade os bairros pobres e os bairros ricos, pela arquitetura. Uhum. Né? É muito igual, né? Muito igual, muito igual. Né? Muito igual nesse princípio de igualdade. Por exemplo, tem um museu na França que fica na frente, me fugiu agora o nome desse museu, fica na frente do Palácio de Governo francês, e o museu, todos os canhões, de um lado quanto do outro, são virados para o Palácio de Governo. E eu, quando visitei esse museu, curioso, eu perguntei, mas por que é assim? Por que não bota virado de um lado e para o outro? Ele, não, para o governo lembrar sempre que o governo é do povo. E se não for do povo, a gente já está pronto aqui, né? Então, esse conceito de participação de sociedade, né? Você observa, por exemplo, na França, os mais pobres na França têm uma vida muito melhor que os mais pobres, né, da classe baixa do Brasil. Em compensação, os mais ricos na França têm uma vida pior que os mais ricos no Brasil. Uhum. A diferença é menor. E isso é cultural. Um país como a França, que tem um tributo como o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, já há muito tempo, você pensa assim, para ter um tributo como esse, que taxa os ricos, você tem que ter uma base social forte, que você não tem no Brasil. Apesar do IGF estar na Constituição, ele não está regulamentado. Implantado.
Então, como é que você consegue isso? Você consegue pela mentalidade. O francês compreende que a sociedade é melhor quando a desigualdade é menor. E o que o mais rico tem que pagar, evidentemente, é mais. Isso é bom inclusive, na formulação de políticas públicas, nos investimentos, enfim. Robson, você falou muito aí de Paulo Freire, você traz para esse pré-vestibular comunitário essa questão de Paulo Freire e a questão da cidadania. E realmente, nesses últimos anos, teve muito questionamento sobre Paulo Freire. A gente, de fato, conhece Paulo Freire nesse país? Como é que é a sua visão em relação a isso? Eu acho que a gente vive um momento muito peculiar no Brasil e a gente perdeu a capacidade de algo que é essencial em qualquer democracia, que é a capacidade do diálogo. O Papa Francisco esteve aqui em 2015, uma figura querida por todos, né? E no encontro da sociedade, 2013, o encontro da sociedade, né, com o Papa no Teatro Municipal, lá na capital, no Rio de Janeiro, ele fez um discurso emblemático, em que ele falava todas as vezes que as pessoas me procuram para resolver os grandes problemas da sociedade, eu falo que a solução é na cultura do encontro, é no diálogo. Ele fala isso 3 vezes, diálogo, diálogo, diálogo. E nós perdemos essa capacidade. Então, lamentavelmente, eu já vi alguns artigos científicos falando sobre isso. As pessoas, na verdade, perderam um pouco do seu tempo, né? As redes sociais, WhatsApp, Facebook, faz com que a gente não consiga quase que se aprofundar nas coisas. Então, a gente vive vamos dizer assim, a geração do raso, né? Superfície, ninguém se aprofunda nos temas, e é necessário se aprofundar. Então, assim, é meio inexplicável esse ódio contra Paulo Freire, porque, veja, o Paulo Freire não é reconhecido só no Brasil. O Paulo Freire é o maior intelectual citado em obras acadêmicas, científicas, no mundo. É o 3º maior da história. Paulo Freire é brasileiro com mais títulos de doutor honoris causa no mundo. Paulo Freire é o autor mais lido, o autor não americano mais lido na academia dos Estados Unidos. Na França, a mesma coisa, Sorbonne. Então, vai brigar com a Sorbonne, não vai brigar com a gente. Né? Vai brigar com as principais universidades do mundo que dão esses títulos e reconhecem nele, sobretudo nos últimos trabalhos que ele fez antes de morrer, essa importância para a pedagogia. Tem gente de esquerda que até que faz uma leitura crítica a Paulo Freire, do qual ele era muito simpático, porque academia é isso, né? Claro, é você fazer crítica, é você ler e criticar, mas criticar produzindo, não desconstruindo, acrescentando, crescendo, sabe? Eu acho que esse talvez seja contrapondo, né? Evidentemente com pesquisas, né? Com referencial teórico, não com argumentos rasos, sem sentido, né? Enfim. Robson, você também é autor de 2 livros também nessa linha, né, de educação e libertação e conscientização. Queria que você falasse um pouco sobre eles. Pois é, Márcio, eu trabalho muito essa temática. Eu acho que a gente precisa despertar a consciência crítica das pessoas. Mas essa despertar da consciência crítica ela precisa ser feita com profundidade, com conteúdo. Por exemplo, nós vivemos hoje num país com uma crise histórica profunda. Uma crise onde você vê um setor da nossa sociedade, o setor mais pobre, uma quantidade considerável de pessoas que deixaram de ter acesso ao gás de cozinha e voltaram a usar fogão a lenha, porque o gás da cozinha disparou. Por outro lado, nós voltamos a ter um aumento significativo da pobreza extrema, da miséria absoluta. Nós voltamos a ter situações graves de condições análogas à escravidão. Nós já recebemos, inclusive, 2 advertências sérias da OIT e fomos repreendidos, né, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por questões de violação de direitos humanos na área do trabalho. E um desemprego altíssimo, uma crise profunda e, por outro lado, 7 mil novas famílias de milionários. Quer dizer, o Brasil aprofunda, na verdade, a desigualdade. Você não constrói um projeto de país acentuando a desigualdade. O Brasil nós temos que fazer uma reforma tributária, sem sombra de dúvidas, mas uma reforma tributária que corrija distorções. Qual é o objetivo do imposto? A função constitucional do imposto? Distribuir renda.
O Brasil é o único país do mundo, entre, evidentemente, os G20, né, se você levar em consideração os países da OCDE também, o Brasil não faz parte, mas é importante botar nesse estudo, é o único país do mundo que você não tem imposto de renda para ganhos de capital. Ou seja, uma figura famosa do cenário político brasileiro, o Joesley, né, dono lá da JBS. O Joesley ganha cerca de 400, 500 mil reais mês de lucros e dividendos da empresa que ele é dono. Ele não paga imposto de renda, enquanto nós pagamos. Isso está errado. Isso é um equívoco profundo. Então, nós precisamos de uma estrutura tributária capaz de corrigir essa distorção, de cobrar mais de quem tem mais e menos de quem não tem ou quem tem menos. É assim na França, é assim na Inglaterra, é assim nos principais países do mundo. Isso parte para uma reforma de educação onde as pessoas possam, né, ter uma consciência mais crítica da relação da sociedade nesse sentido. Bom, estamos começando com o Robson Leite, vamos fazer um breve intervalo conversando sobre educação e trabalho. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e hoje entrevistando o Robson Leite na nossa pauta Educação e o Trabalho. Robson, a gente encerrou aqui a primeira parte do programa falando exatamente sobre essa questão que a gente tem que olhar melhor para a conscientização do aluno frente à realidade, frente à sociedade. Falamos um pouco sobre Paulo Freire, sobre os livros que você escreveu nessa linha também de autonomia, né, e pedagogia do oprimido, que o Paulo Freire aborda com excelente propriedade. E, é claro, dentro desse contexto todo, a gente tem um mundo, como a gente sempre fala aqui no programa, que não é uma era de mudanças, é uma mudança de era. A gente está deixando para trás... É verdade. Né, a gente está deixando para trás um modelo antigo de fazer o mundo, vamos dizer assim, para um modelo novo de mundo. E aí a educação está nesse meio do caminho. Às vezes, eu acho que a educação fica muito a reboque desse mundo, ao invés de estar justamente, né, moldando o mundo lá na frente. E a questão do trabalho, totalmente sendo reconfigurado em termos de competências. Como é que você vê essa relação da educação com o mundo do trabalho? Olha, isso é importante, Márcio. Eu me recordo aqui de Alvin Toffler, que eu conversei com você. Eu fui seu aluno, né? Pouca gente sabe disso, mas é legal registrar. E a gente vive uma mudança realmente de eras, né? Talvez algo novo que está acontecendo, a gente precisa compreender um pouco isso. E hoje, a relação de geração de trabalho, emprego e renda, lamentavelmente, a disputa entre trabalho e capital, que não deveria ser uma disputa, né? Esse é um ponto importante ser colocado, a primazia do trabalho ela acaba sendo algo essencial e importante na medida em que os países compreendem isso e investem nesse sentido. E a relação entre sindicatos e empresas, evidentemente, melhora na perspectiva em que você compreende essa dimensão e associa isso como um elemento fundamental na construção de uma sociedade melhor. Na Alemanha é assim, né? A Alemanha, a relação sindical entre os sindicatos e as empresas é mais harmoniosa porque, culturalmente, há um respeito da importância do trabalho, do mundo do trabalho. Coisa que não acontece hoje no Brasil. No Brasil de hoje, não. O Brasil de hoje é o país do capital, é o país do rentismo, é o país dos bancos, né? E o maior problema que a gente tem e que afeta a geração de renda hoje, geração de emprego hoje no Brasil, e é muito grave, e tem que ser revisto o quanto antes, foi a emenda constitucional 95, criada, a primeira medida do governo Temer, né? Na minha opinião, um equívoco grave, o governo em si já é um equívoco grave, esse governo, mas enfim. E ela impõe um discurso bonito, né, de teto dos gastos, mas, na verdade, ela cria uma âncora que puxa a economia para baixo. Porque quando você tem um problema da crise, a crise ela leva as pessoas a consumirem menos. E o empresário também a cortar, demitindo. E isso leva, né, a redução ainda mais acentuada do desenvolvimento econômico, né? Ele inexiste e é negativo. Nesse momento, quem tem que investir não é o empresário, é o governo. Só que essa emenda proíbe. Essa emenda obriga o governo a acompanhar esse ciclo, né, essa atividade cíclica, e jogar para baixo a economia. E acaba sendo uma âncora. A gente tem que romper com essa lógica. Só assim você consegue desenvolver e gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidade. Esse é o grave problema hoje no Brasil. O que está sendo feito com a comunidade científica, 95% de cortes orçamentários
na área de pesquisa. Isso é inacreditável, inadmissível. O Brasil quebrou. Como o Brasil quebrou, entra agora, convido o telespectador, entra agora no site do Banco Central, dá uma olhadinha lá. Nós temos hoje 382 bilhões de dólares em reservas cambiais. Isso é metade do PIB, é R$1 trilhão, inacreditável. Então, dinheiro tem. O que não tem são projetos que identifiquem o país hoje como um projeto de nação. Se identifica como um projeto rentista para entregar aos bancos. Quando a gente fala de projeto de nação, uma coisa que eu sempre falo muito também, eu acho que a gente às vezes critica muito, esse é um ponto. A gente fala que educação é muito importante, esse também é um outro ponto, eu escuto muito, né, porque a gente vive na área de educação, não deixa de viver, né, e exercitar isso no nosso dia a dia. Mas às vezes eu não vejo um projeto, nem para a área de educação mais consistente. E aí o que a gente sempre percebe é que a educação tem que mudar. E aí quando mudam os governos, a educação permanece exatamente do jeito que era, sem uma mudança estrutural, eu digo até na gestão da educação. Como é que você vê essa questão de mudança? A gente está falando de educação e trabalho, do novo país, de um projeto de futuro, e para isso tem que ter um outro projeto de educação. Esse que está aí hoje, né, tem uma reforma do ensino médio, né, a caminho. Como é que você está vendo essa questão, Robson? O artigo 5º da LDB ele define o que é a qualidade da educação, né? E, na minha opinião, ele tem que ser mudado, porque a qualidade da educação ela precisa estar intrinsecamente ligada àquilo que a CONAE, né, que a Conferência de Educação, melhor dizendo, ela determina. E isso tem uma ligação direta com a qualidade de investimento, sobretudo no professor. Salário, estou falando objetivamente disso, salário, piso salarial. Isso tem que ser um ponto central de qualquer governo, seja federal, seja estadual, seja municipal. Houve algumas melhoras em alguns municípios, né, na capital, mas não é suficiente. A gente tinha que pensar num projeto, e isso estava em curso, sendo muito objetivo. A gente pode até um dia voltar a falar sobre isso, sobre a Petrobras, Márcio. A forma com que o Brasil criou o modelo de partilha da exploração do petróleo, ele trazia para nós uma oportunidade de ouro, porque a Noruega fez isso em 1971. A Noruega descobre sua reserva de petróleo em 65. Em 71, o Partido Trabalhista Norueguês ganha as eleições e rompe contratos e muda a forma de explorar petróleo. Cria o chamado modelo de partilha, ou seja, dividir todo o óleo que está lá ia para as empresas que exploravam. Agora não. Na Noruega, ela cria uma empresa estatal 100% norueguesa, a State Oil, uma empresa estatal 100% norueguesa, e todo aquele recurso compõe um fundo, né, a metade desse recurso compõe um fundo que é, na verdade, guardado, e parte desse fundo, 4% por ano, é investido em infraestrutura e projetos que beneficiam a Noruega. Isso fez com que a Noruega saltasse, em 71, do primo pobre dos países nórdicos ao melhor país para se viver do mundo, com geração de trabalho, emprego, renda, pesquisa, desenvolvimento. São ações que seriam possíveis aqui no Brasil com essa mudança. Mas, infelizmente, o governo Temer acaba de destruir, né, esse modelo de partilha, e voltamos a explorar o petróleo no modelo de concessão, no modelo da era Fernando Henrique Cardoso. E isso é um atraso sem precedentes, porque você não tem como investir em educação sem recurso. E o recurso viria do petróleo. Eu acho que esse talvez seja o grande elemento para a gente poder tratar a qualidade da educação. E, claro, investir também na qualidade da formação do professor, né? Curso de pós-graduação, usar mestrados, doutorados, criar esse ambiente acadêmico dentro da escola. Eu acho que o avanço de nível de cargos e salários de professores tem que ser atrelados também a um desenvolvimento acadêmico, publicação de artigos, sabe? Ligar isso para você criar essa cultura que é fundamental hoje no ambiente educacional brasileiro, que está faltando. Robson, a gente está encerrando o programa. Eu quero uma análise rapidinha sua sobre escola sem partido. Isso é um dos maiores absurdos da história republicana brasileira. A autonomia da cátedra, do exercício do magistério é indispensável na construção do próprio projeto político-pedagógico das escolas. Esse talvez seja uma das maiores demonstrações do quanto que a gente perdeu a capacidade de pensar. O problema não é a escola sem partido, o problema é que eles querem fazer a escola sem um tipo de pensamento crítico.
Paulo Freire foi o último preso político que a ditadura deixou que voltasse ao Brasil. Por quê? Porque ele fazia com que o povo pensasse, ele fazia com que as pessoas criassem consciência crítica. E isso é um perigo para governos autoritários, para governos que não querem, evidentemente, criar um projeto de nação mais justo e igualitária. É simples assim. E é um perigo para a democracia. Sem sombra de dúvidas, é um retrocesso sem precedentes. Espero que não vá adiante. É ruim para o Brasil um projeto como esse. Robson, obrigado pela sua entrevista, foi um prazer. Márcio, enorme. eu que agradeço, parabéns pelo programa e vamos continuar aí, estou à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado. Obrigado, Robson. Estamos encerrando o programa Ciência e Movimento hoje, conversando com o Robson Leite na nossa pauta Educação e Trabalho. Você sabe, o programa é ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30, e você pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Um grande abraço, um forte abraço, tchau.